Bora falar sobre Lucas? Para começar a organizar o nosso raciocínio, Lucas não surtou, tá? O que aconteceu com Lucas foi uma reação em cadeia. Uma situação que começa justamente no momento onde ele se encontra com Carlinha na festa. E ele tem uma ruptura de ego, digamos assim, né? É quando ele é colocado de frente para aquela moça, uma moça branca loira, que ele contou na festa de ontem que tinha se interessado por ela, e ela brinca com ele sobre a questão de se eu quiser ficar com o Cupido. Tudo começa nessa frase. A desorganização emocional que se estabelece em Lucas nesse momento é o que a gente está vendo ontem, que a gente viu, né, nos últimos dias, viu muito explicitamente ontem e tem visto hoje. Quando ele começa quando a conversa acontece, que ele toma um susto, né, de nossa, a menina que ele contou na festa ontem, que tinha uma moça que ele casaria, Thaís, mas a moça que ele ficaria seria Carline. Aí ele entrou na casa, vamos construir o raciocínio desde o começo. Ele entrou na casa para poder jogar, para poder brincar, né? Entrou animado. Quando ele chega na casa, ele fica afim de uma mulher, e essa mulher que ele tá afim corresponde, né? Mesmo que brincando, na cabeça dele ela estava correspondendo ao que ele estava sentindo. Quando ele entende que era só uma brincadeira, ele tem uma quebra emocional naquele lugar. E naquele momento, talvez, ele tenha decidido que ele ia jogar. A partir daquele momento, ele começou a mudar o raciocínio dele, tipo assim, ó, o pessoal tá brincando pesado, então eu vou começar a brincar pesado também. No dia 28 de manhã, ele... Foi dia 29 de manhã, acho que foi dia 29 de manhã. Ele deu cobra pra todo mundo. No confessionário tem uma dinâmica dentro do Big Brother que você atribui sentimentos ou sensações às pessoas que estão lá dentro. E ele deu cobra pra todo mundo. Nesse lugar, a gente começa a entender que a ruptura que ele sofreu emocional com aquela brincadeira foi muito maior do que a gente pode ter conseguido imaginar até aqui. Até o momento onde ele dá as cobras para todo mundo. O que aconteceu com o Lucas de fato? O que é que psicológico, afetivamente aconteceu com ele? E aí eu vou construir o caminho para o surto, né? Mas não se esqueçam, não houve surto. Ele não teve um surto psicótico ou psiquiátrico. Ele teve uma frustração emocional que ele não conseguiu administrar, e eu vou explicar por que agora. Quando uma pessoa sofre uma decepção amorosa, a reação dela é ficar irritada, né, agressiva, ou ficar muito triste e chorar. Para um homem negro, a opção de ficar muito triste e chorar não existe. Muito menos de frente para muitas câmeras para o Brasil inteiro. E aí a gente volta para aquele assunto que eu conversei com vocês ontem aqui, que é na desumanização do homem negro. O homem negro pode pouquíssima coisa nessa sociedade, a não ser trabalhar e carregar peso. Só que o peso afetivo e emocional das pessoas negras, dos homens negros na nossa sociedade, é enorme. E a gente precisa colocar isso na conta da situação que o Lucas está criando no Big Brother. Quando o Lucas quebra a expectativa dele com relação a Carline, ele desestabiliza totalmente. Ele começa a ficar agressivo com todo mundo. Ele começa a ficar achando que tá todo mundo jogando pesado e ele que entrou de inocente, já que ele foi atingido num lugar afetivo. Ele não esperava que ele fosse atingido nesse lugar. Ele estava preparado para qualquer tipo de jogo, menos para se frustrar com ele mesmo através da expectativa que ele mesmo criou em cima de uma moça. Carline não tem culpa de nada. Ninguém de dentro daquele Big Brother tem culpa do que está acontecendo com o Lucas. Mas nós, sociedade, temos toda a culpa do que está acontecendo com ele. O que está acontecendo com o Lucas é o reflexo da nossa construção social, onde a gente coloca pessoas negras em lugares pouco afetivos e onde a gente coloca homens negros em lugares de humilhação, de animalização, e a gente coloca esse homem negro nesse lugar e ele acredita. E a partir do lugar onde ele acredita, ele acha que ele não pode sentir, ele acha que ele não pode se apaixonar, ele acha que ele não pode ficar vulnerável, ele acha que não pode apresentar nenhum tipo de vulnerabilidade afetiva. Sendo assim, Lucas ficou sem opção. Se a opção era fragilizar e chorar, ele não ia fazer isso em frente a um monte de câmera para o Brasil inteiro. Não restaram opções para ele. E o que foi que ele fez? O ego, quando parte, ou você
quebra e desce, né? Fragiliza e vai pro choro, vai pro lamento, ou você vai pra agressividade. E ele subiu, ele foi pra agressividade. Quando ele dá aquelas cobras todas pra todo mundo, ele já tá dizendo, tô pra briga, tô jogando. Acabou brincadeira. Tudo parte da frustração dele com relação à construção social que nós oferecemos pra ele, tá? De mulheres brancas serem inalcançáveis para homens negros, através do nosso racismo estrutural. Quando a gente chega nesse lugar que ele manda cobra pra todo mundo, ele avisa que tá jogando, ele começa um dia implantando tensões. A festa é o ápice. E eu fiz algumas anotações aqui. Ele falou, né, na festa com o Arquibidiano, não sei como é o nome do rapaz, que namoraria com Thaís, casaria com Thaís, mas a pessoa que ele ficou afim quando chegou na casa, que era uma suspeita minha que eu falei até ontem no outro vídeo que eu fiz, seria a Kerline. Aí no meio dessa confusão toda, que ele tá ali tentando administrar o caos interno, naquele lugar onde ele começou a procurar problemas com todo mundo, porque ele estava ferido, ele estava decepcionado com ele mesmo, ele estava frustrado com ele mesmo. Mas como a gente não dá oportunidade para homens negros sentirem, eles não sabem como externalizar a própria frustração. E o que acontece? Agressividade. E o que a sociedade faz? Acha maravilhoso. Porque um homem negro agressivo é o que a sociedade quer e gosta. Então essa construção social que o negro é agressivo é inversa. A sociedade é que coloca ele nesse lugar. Se ele não pode expressar o sentimento dele com fragilidade, não tem outra opção. É uma fragilidade ou é agressividade? A quebra do ego só se estabelece, a recuperação até, né? Só se estabelece a partir desses dois movimentos. Ou você cai e fragiliza, ou você reage. E aí, falando de ego, eu queria falar uma coisa pra vocês, assim. A gente sabe que o nosso ego se constitui, o ego é, falando de forma simplificada, é onde onde a gente se fortalece emocionalmente, onde estão as nossas fortalezas emocionais. É onde eu acredito em mim mesmo, é onde eu tenho minha autoestima, é onde eu tenho a minha potência criadora e criativa. Só que assim, uma criança preta, um menino preto, que tem um rapaz aqui de Salvador, que é o Mologi Agbará, que ele fala muito sobre isso, e se ele estiver aqui, se quiser entrar para conversar, pode chamar, que eu vi ele subindo aqui. O lugar que esse menino preto é criado, ele não tem a oportunidade de criar o ego dele, de fortalecer o ego dele da melhor maneira possível. Ele é humilhado na escola, ele é humilhado pela paquera, ele é espancado pela família, porque a família tem um caminhar violento, porque a escravidão ofereceu violência para pessoas negras e às vezes elas não sabem fazer diferente, né? Criam os filhos com violência. E ele não pode se estruturar. E aí quando ele é jogado nesse lugar onde a guerra de ego está estabelecida, uma pessoa com ego frágil só vai atentar contra ele mesmo. É muito difícil uma pessoa com ego frágil não decidir atentar contra si mesmo. E ele falou isso tem poucos momentos aqui, poucos instantes. Ele estava numa conversa com o Nego Di. Ele falou, eu me saboto. Eu sempre faço merda, eu sempre faço coisa contra mim mesmo. E é isso que acontece. Quando você não sabe lidar com suas estruturas, você acaba fazendo merda e se prejudicando. E aí a festa vai correndo, né? E todo mundo começa a perceber que ele tem um bagulho, entre aspas, né? Que ele precisa se autoafirmar. Claro, ele é um rapaz que não pôde construir o ego dele da melhor maneira. Então ele tem que se autoafirmar. Ele estava vulnerável, ele estava todo quebrado, ele estava todo um frangalhos por dentro. Devido à decepção amorosa que ele teve e à frustração que ele ficou de ter se decepcionado. Porque era para ele ter entrado ali preparado, né? Que é o que se espera de um homem negro socialmente, é que ele esteja preparado para tudo. Para a guerra, para qualquer situação. Então, se ele está convencido disso, ele tinha que estar preparado para a menina brincar com ele afetivamente e ele resistir. E aí nesse lugar, né, que daí fica todo mundo acusando, ele se acha. Uma menina negra tem uma reação desesperada quando começa a perceber Camila de Luca. Quando ela começa a perceber que ele está desestabilizando aquele mini movimento de aquilombamento que foi feito, ela se desespera, porque ela sabe que na sociedade que a gente vive, pretos têm menos possibilidade de ganhar 1,5 milhão de dinheiros. Ainda mais se eles estiverem juntos com outra pessoa preta que pode colocar isso em risco.
Quando Camila grita e Camila chora e Camila se desespera, ela não tá se desesperando apenas pela situação que Lucas expôs ela tá se desesperando por uma situação que ela sabe que ela vai ser exposta por estar junto dele, por ser negra como ele. Que é o que a gente faz. A gente bota todas as pessoas negras dentro de um pacote e diz negros e somos racistas e vamos atentar contra elas sempre. O movimento dela é de se salvar, e aí a gente começa a perceber o quanto a gente coloca pessoas negras em movimento de sobrevivência. A gente impede que pessoas negras vivam em plenitude e tranquilidade. A gente coloca pessoas negras em movimento de sobrevivência sempre. Elas têm que estar sempre dispostas a reagir e a se salvar. E a conversa vai rolando, e aí Lucas diz, tem um momento da festa que eu acho que ele bebeu demais, ou bebeu pouco, mas a onda bateu. E ele começa a se sentir tão sozinho, e eu não tô passando pano pra Lucas não, tá? Eu só tô construindo um raciocínio a partir de uma responsabilidade histórica e social que a gente tem com pessoas negras. Ele começa a se sentir tão sozinho na festa, que ele começa a ver que as pessoas negras que deveriam estar do lado dele, mas não estão pra se salvar, né? É um movimento social típico. Ninguém é responsável, ninguém tem culpa de se afastar dele. Ele fica desesperado e aí ele começa a atentar contra essas pessoas também. A gente pode excluir qualquer possibilidade de patologia psiquiátrica em Lucas? Não, porque a gente não pode excluir ninguém. Mas o que aconteceu não é especificamente sobre qualquer questão psiquiátrica, tá? Ele estava reagindo, estava tendo uma reação em cadeia porque ele não estava conseguindo administrar as emoções dele. Aí ele chega para um cara e avisa pra ele que ele fez um acerto com a galera mais cedo, né, no dia anterior, que uma das pessoas, um dos homens da casa, um dos homens brancos, iria pra paredão em uma organização. Não entendi muito bem essa parte não, que eu tava preocupada mais com essa construção da festa. Mas ele chega pra Rodolfo no rapaz, entrega pra Rodolfo que existe uma organização para que ele vá pro paredão. Mais uma vez, uma pessoa negra sendo forçada a sobreviver. Porque se ele tá testando a coligação e ele sabe que depois daquela festa ali ele vai ter que se coligar com alguém, se ele entrega a galera para essa pessoa branca pode se aliar a ele e ele se fortalecer de novo. Só que o que ele não entende é que não tem nada a ver com ninguém, é tudo sobre ele e tudo sobre o que a sociedade faz com esse homem preto, que não é só... E assim, ampliem esse olhado que eu tô falando aqui, porque não é sobre Lucas não só, tá? É sobre pessoas negras. Sobre a negritude e os homens negros e as mulheres negras do Brasil. E sobre o que a branquitude faz com essas pessoas. Eu tô pegando o exemplo de Lucas pra gente recortar e conversar sobre esses problemas que a gente causa para essas pessoas. E aí, de repente, ele assume o lugar do jogador, né? E ele começa a ficar sem noção. Ele começa a tentar aliar com o Fiuk. Ele chega pra Fiuk, que inclusive era o grande azarão da festa. É o cara que está fazendo várias estratégias de manipulação psicológica com Juliette, inclusive queimou Juliette para a casa inteira. Fiuk foi a primeira pessoa que ofereceu uma cobra para pessoas de dentro da casa no confinamento, logo na primeira semana, e ele ofereceu para Carline a cobra, porque Carline falou alguma coisa para ele, ele também ficou fragilizado, e ele deu uma cobra para Carline, mas ninguém tá botando mais isso na conta, tá? Tá todo mundo achando que o problema do mundo é Lucas, porque o problema do mundo costuma ser pessoas com esse estereótipo. Com esse corpo, né? A cabeça da sociedade, o problema do mundo são essas pessoas. Se esse menino, se Lucas não tivesse assumido o protagonismo de uma forma ruim pra ele, mas de certa forma vai oportunizar pra gente ver como a gente trata as pessoas negras na sociedade. Se Lucas não tivesse assumido esse papel desse protagonismo negativo, com certeza esse troféu era de Fiuk. Porque ele é extremamente... Sabe aquela história do boy probleminha, do esquerdomacho? É essa pessoa. Ele é essa pessoa. Não me cancelem não, gente, pelo amor de Deus. Eu tô falando só a análise psicológica da situação. E aí, o que acontece? Ele chega pra Fiuk e fala: eu quero ir pra final com você, quero estar junto com você na final. E você vê o movimento desesperado de tentar se aliar com pessoas brancas e pessoas brancas que não estão dentro do círculo de convívio dele. Ele começa a entender que ele fez merda e ele começa a fazer esse movimento desesperado para sobreviver. Aí dá um momento lá que Juliette, entendendo que ele está se expondo demais, porque ela foi exposta e apontada por Fiuk dias antes,
chama ele pra conversar e faz, velho, cala a boca, para, você tá fazendo a Juliette. E aí a gente vai fazer uma outra análise sobre isso em algum outro momento, não sei quando, sobre o quanto um homem branco consegue colocar uma mulher no lugar de maluca com muita facilidade. Fiuk falou pra ela que ela fala demais, então ela nominou Lucas dela mesma. A nossa sociedade está sendo totalmente exposta com esse Big Brother. A manipulação intelectual e afetiva das pessoas que são consideradas minorias tá escancarada nesse Big Brother. Fiuk manipulou a garota e fez com que ela achasse que ela estava super errada, que ela era uma pessoa péssima. Inclusive, ele fala que ela é uma pessoa ruim, que ela é dissimulada, que ela é fingida, etc. E aí ela se convalesce da situação de Lucas e faz, cala a boca, para de falar, você é maravilhoso, não sei o que, fica aí. Não deixe não perca essa oportunidade, etc, etc, etc. E ele fica irritado com ela. Lucas fica irritado com ela, né? E ela não consegue conter o cara continua fazendo bobagens. E tem uma hora que é muito sintomático que Juliette faz, é que ela tá tão contida a partir das críticas que Fiuk fez pra ela, que ela fala pra ela mesma, quando ela tá indo em direção a Lucas, ela fala assim, agora eu vou ser quem eu quero ser. E ela vai em direção a Lucas e fala, você tem que parar, você é melhor do que isso, que não sei o quê. Pronto. Segue a festa. E seguindo a festa, Camila vai pro quarto explicar para as pessoas o que aconteceu. E Camila está apavorada com a possibilidade de ser vinculada a Lucas. E ela começa a contar a história como se o Lucas tivesse batido nela. E Lucas sai do lugar do problemático, entre aspas, e se torna o lugar do agressor absoluto. Não só do agressor verbal. Ela chega no quarto e ela causa uma comoção no grupo de pessoas negras que está lá dentro, que é absurda. Porque ela fica, eu tô passando mal, eu tô não sei o quê, mas ela tá desesperada por ela. Ela tá desesperada por ela. Eu não tô culpando Camila do que ela fez exatamente, não. Ela tá desesperada por ela, porque ela sabe que está vinculada à quilombada, digamos assim, com o Lucas, já que os negros fizeram aquele movimento de aquilombamento. Ela ia se queimar. E ela fica muito desesperada. E ela começa a dizer que Lucas está afetado psicologicamente. E ela tá falando sobre ela também, viu, gente? Quando ela chega lá dentro. Isso aqui vai adoecer a gente. Tá todo mundo ficando louco, não sei o que, desesperada. E aí ela começa a falar para as pessoas que ele se acha melhor do que todo mundo. Não, ele não se acha melhor do que todo mundo. Mas ele precisa se convencer. E ele precisa falar isso 200 vezes para tentar convencer alguém sobre isso. Ele só tá no movimento de tentar salvar a cabeça dele, o raciocínio dele, as emoções dele. Então ele entra numa pira de ficar o tempo inteiro reafirmando que ele é foda, que ele é maravilhoso, etc, etc. É muito interessante essa situação pra gente entender como acontecem os problemas na nossa vida também. Como uma coisa, eu não gosto da palavra gatilho não, mas se aplica. Como um gatilho faz a gente ter uma reação em cadeia desenfreada. É o que aconteceu com esse menino no Big Brother. Aí o que acontece? Camila desconsidera a possibilidade do cara estar bêbado, até porque ele, pra poder dizer que não tá bêbado, ele chega pra ela, eu não estou bêbado, eu estou aqui testando vocês. E a gente volta porque eu falei no começo da live, que é sobre a fragilidade do ego da pessoa negra, porque ele não pode ser estabelecido da melhor maneira e da maneira correta. Tô falando rápido, né? Vou tentar falar mais devagar. Aí Lucas, em algum momento, ele entende que ele fez... Eu não entendi se o pessoal dormiu ou acordou, se o pessoal não dormiu. Mas tem um momento que o Lucas entra no quarto e começa a dar uma palestrona. Quero que vocês falem na minha cara, que não sei o que, ppp. Você vê ali uma pessoa extremamente frágil. O Lucas estava a um passo de ter um colapso de choro, de começar a chorar infinitamente, mas ele estava ali em cima. Ele foi pra raiva, ele foi pro ódio, ele foi pro lugar onde a sociedade pede que ele esteja e ele tá obedecendo. Ele começa a dizer que ele não precisa de ninguém, que não sei o que, mas que quem quiser falar as coisas pra ele falar na cara, que ele quer que fale na cara dele. E aí se reta, fica todo mundo meio chocado, assim. E você vê que ele tá totalmente decepcionado com o que ele fez. E aí ele percebe que as pessoas negras que estavam com ele no dia anterior já não estão mais com ele. Todo mundo com medo do cancelamento, né? E do racismo pegar elas também. E aí todo mundo vai embora deles, e é assim que acontecem as coisas na nossa sociedade. Ali é só um recorte. Quando a pessoa negra faz uma merda, as outras pessoas negras, por mais amor que tenham, por mais vontade de estar perto, que foi até uma coisa que Nego Di falou, ele fez, eu tô ligado, agora eu preciso saber como é que eu vou agir nessa situação, porque o cara tá perto de mim.
Tem gente que não pensa sobre isso. Tem gente que não faz essa reflexão que esse Nego Di fez. Inclusive já entrou cancelado e tá, né, fazendo o médio até agora. E aí todo mundo foi embora, as pessoas negras. Quem segura, surpreendentemente, Lucas na casa é exatamente a mesma pessoa que dias antes foi mini cancelado por Lumena e fizeram ele ficar na casa. Ele se convalesce, ele se espelha na dor. Ele percebe a dor, ele percebe o risco que ele esteve de sair da casa e seguraram ele. E quando ele percebe que Lucas está lá sozinho e não tem ninguém para convencer Lucas do contrário, ele vai lá e segura Lucas. Fala, calma. Só que assim, gente, Lucas foi para lá e aí a gente entende quando a gente sai, quando a pessoa, o homem normalmente, desse lugar geral, tá? Não é só homem negro ou branco não. O homem normalmente, quando ele sai do lugar da raiva, ele entra no lugar da criança. Ele fica birrento, ele fica pirracento, ele fica testando o limite. Que foi um lugar que Lucas começou a entrar durante a festa, que ele começou a testar limite de todo mundo. Esse movimento de Lucas de ir para a porta do confessionário para ir embora, ele também estava testando as pessoas. Ele também estava querendo saber quem estava com ele. E ninguém foi lá. Arthur, inclusive, falou, vá, que aí vai. Só Caio se convaleceu por ter passado pela mesma dor. Foi lá segurar o rapaz, né? Cadê mais? E aí Camila vai conversar com Thaís, acorda e tá conversando com Camila, né? Aí ela fala assim, ele tá tentando virar o jogo agora, quer ficar, tipo assim, foi dizer pra gente que a gente fale o que quiser na cara dele, etc, etc, porque ele tá querendo virar o jogo. Não, ele tá arrependido. Ele talvez agora tenha entendido tudo que ele fez, que foi o que ele acabou de fazer no jardim com o Nego Di. Ele acabou de dizer que, eu faço um monte de merda, eu sempre me saboto, etc, etc. E aí tem um momento na festa que acontece uma coisa muito interessante. E assim, fazendo um parêntese aqui entre a situação de Lucas e abrindo um parêntese para Kerline, para a situação de Kerline. Kerline tá com tanto medo de ser cancelada por ser racista ou por ser considerada racista que ela tá considerando a possibilidade de ficar com Lucas. E ela tá num lugar onde ela não sabe se ela seduz e se queima. Ela não sabe como lidar com a situação, porque a nossa sociedade coloca nós mulheres nesse lugar. Aí eu vou sair da crítica racial e vou entrar na crítica de gênero. Nós mulheres não podemos dizer não. Se a gente diz não, e existe o mínimo risco da gente ser cancelada, da gente ser criticada, a gente desiste de correr o risco disso e fica com o risco de dizer sim, sem querer. E ela já tá começando a considerar ficar com o cara. E tem uma conversa muito doida na festa, que o Lucas chega pra ela, e eu tô totalmente fora de linha do tempo, né, gente? Mas eu espero que vocês me acompanhem. Que o Lucas chega pra ela e faz assim, porque a mulher mais bonita da festa é Thaís. A mulher mais bonita da casa. Eu namoraria com Thaís. E essa menina, Kerline, ela desestabiliza. Talvez por essa construção que ela tava fazendo de talvez ficar com o cara, sabe? E aí, ela fica muito puta, assim, ela vai pro quarto, ela começa a gritar, que não sei o que, se vocês tiverem empatia comigo, que não sei o que, ppp. Então, o que tá acontecendo nesse Big Brother é como o Homologia falou mesmo, virou uma arena, sabe? Onde as pessoas estão indo lá pra ser sacrificadas e nós somos os leões, viu? Nós estamos lá também assistindo e aplaudindo. Eu vim aqui fazer essa conversa com vocês, porque eu estou extremamente incomodada como as pessoas estão avaliando o Lucas, sem fazer autocrítica de que a nossa sociedade colocou o Lucas nesse lugar. A gente não consegue se criticar. A gente que está inserida na branquitude, o que é branco, a gente não consegue fazer autocrítica, a gente não consegue se responsabilizar por tudo que está acontecendo dentro do Big Brother, a gente não consegue se responsabilizar pela menina que é humilhada por Fiuk, que fica preocupada, começa a ficar desestabilizada, insegura sobre ela mesma. A gente não se responsabiliza por uma mulher dizer um não pro cara e ter que depois voltar atrás rapidamente para não ser cancelada ou para poder ficar estável dentro do ambiente. A gente não se responsabiliza por um rapaz que cresceu extremamente vulnerabilizado de afeto e de possibilidades e cresceu com ego extremamente frágil e tem esse tipo de reação em cadeia infinita. A gente não se responsabiliza por nada. A gente precisa se responsabilizar. Essa edição do BBB vai ser a mais crítica de todas, crítica de grave.
que a gente vai assistir muitas coisas difíceis. Outra coisa que a gente não falo, que eu não falei, eu não falei, Lumena, quando ela fala daquele textão pros caras, quando eles se vestem de mulher, eu acredito que ninguém entendeu o que estava acontecendo, porque a pauta da travestilidade, a pauta das pessoas trans, é muito distante dessa galera que tá no Big Brother. É muito distante de 99% do Brasil. Ontem foi dia da visibilidade trans. Eu trabalho na Casa Aurora. Eu atendo pessoas trans, principalmente mulheres trans e travestis. E naquele momento eu entendi tudo que ela estava falando, mas eu tenho certeza que quase ninguém entendeu o que ela estava falando. Ninguém entendeu de que lugar ela estava falando. Porque a dor dos caras é uma dor que ele não enxerga essa galera. Se ele não enxerga essa galera, ele não entende. Ela enxerga a galera e ela entende. A dor dela foi de ver corpos masculinos performando a feminilidade caricata. E nesse lugar da performance da feminilidade caricata, ela acabou vendo ali a violência que a nossa sociedade faz com pessoas trans e travestis. Só que ele não entendeu nada. No máximo aquele cara entendeu que ele estava imitando a mulher dele. E aí a gente entende a falta de comunicação que nossa sociedade está tendo nesse momento. A gente não consegue compreender as pautas sociais, porque existe uma parte da nossa sociedade que não está nem chegando para conversar sobre isso. Tem uma parte da nossa sociedade que não está enxergando nada, não está nem sabendo o que está acontecendo. Então, o diálogo ali dentro do BBB vai ser muito conturbado nessa edição, porque são mundos muito diferentes. E são mundos que não se enxergam. Nem as pessoas negras enxergam a realidade das pessoas brancas de verdade, porque é muito distante, é muito alheia às pautas sociais. E quando o Lumena deu aquele textão, ela achou que ia causar um super impacto. E pelo contrário, causou um susto na galera, que ninguém entendeu, porque é uma pauta dela. Ela estuda isso, ela vive isso. E quando os meninos, os agroboys, por exemplo, né, chegaram para poder olhar para a situação de Lucas, olhar para a situação das mulheres, eles também não entendem. É outra língua, é outra linguagem que eles fazem. E a gente precisa se afinar. Esse Big Brother precisa ser analisado criticamente. Talvez essa edição seja a mais cruel de todas. Muito cruel. Essa edição vai ser uma edição dolorida, na verdade, para quem quiser assistir sem olhos de entretenimento. Mas talvez ela seja uma das edições mais importantes. Só que o delicado da nossa sociedade é que a branquitude só quer falar de pauta social se tiver risada envolvida. Por que foi tão interessante e fácil entender o que Babu falava? Porque Babu é um ator. Babu, por ser um ator homem negro gordo, ele é chegado na comédia, porque é o papel que, né, sobra pra ele, ou do segurança violento, ou do traficante, ou do comediante. E a gente, só nessa conversa aqui, vocês já viram quantos papéis a nossa sociedade ingessa pessoas negras? A gente precisa parar para refletir sobre tudo isso com frequência. Não é só nesse momentinho que a gente está aqui, não. A gente precisa levar essa pauta para os nossos ciclos de pessoas, né? Você que está aqui ouvindo o que eu estou conversando, amplia o olhar das pessoas com relação ao que está acontecendo no BBB, para não ficar só kkk e não enxergar o que está acontecendo lá dentro de fato. Quando Babu fala de pauta racial de forma engraçada, de forma didática e educativa, todo mundo tentou entender. Mas Lumena ninguém vai querer entender. Porque Lumena está num lugar diferente do de Babu. Lumena já está no lugar do sem paciência, sem tempo, irmão. Sabe? Porque ela vive isso todos os dias. Ela já debate sobre isso a vida inteira. Então, quando a gente voltando, viu, gente? Agora eu vou voltar para Lucas. Quando a gente volta para o lugar onde Lucas aparece em surto, Lucas não está em surto. Lucas está reagindo a uma situação social onde ele foi colocado. Lucas está reagindo à impossibilidade de expressar sentimentos aonde ele foi ensinado por nós, sociedade. Os pais dele foram ensinados, os avós dele foram ensinados de que pessoas pretas não podem demonstrar sentimentos, não podem ter sentimentos. Só podem reagir e agir. Então não adianta a gente ficar nesse lugar de conforto e achar que Lucas é louco, surtou, tem que tirar do Big Brother. Não, a gente é responsável por pessoas como Lucas estarem sendo reproduzidas na nossa sociedade. A gente é responsável por pessoas
com esse grau de devastação emocional estarem sendo produzidas em massa pela sociedade. Então a gente precisa refletir sobre isso. A Aline está falando aqui, assisti esse discurso de Lumema com minha mãe e precisei literalmente sair recortando o discurso e ensinando a ela o que Lumema falou. Pois é, Aline, a nossa sociedade não está preparada para a quantidade de elaboração que Lumema fez naquela fala. Ela não viu apenas homens vestidos de mulheres maquiadas, ela viu crime acontecendo. Ela viu homens que dão base à sociedade machista, representantes fiéis, estereotipados inclusive, da nossa sociedade machista, caricaturando corpos femininos. Ela foi num passo além. O máximo que a maioria das pessoas conseguiu chegar no raciocínio é que eles estavam sendo caricatos com mulheres. Ela deu pulo por ela conviver com pessoas travestis. Ela já trouxe uma outra pauta e não estamos preparados para esse Big Brother falando nisso. A gente precisa olhar para ele com muita responsabilidade, porque senão vai acontecer o que acontece em todos os lugares da sociedade. As pessoas negras vão ser aniquiladas uma a uma e todas vão sair com a culpa nas costas. Lucas vai sair de maluco, Nego Di vai dar um mole daqui a pouco e vai sair responsabilizado por essa coisa. Alguma das meninas vai falar uma merda e vai ser responsabilizada por essa coisa. Carol Conká já falou, criticou o Nordeste, já está sendo responsabilizada por essa coisa. E vai ser assim. Vocês vão entender que se a gente não fizer uma análise crítica do Big Brother nesse momento, a gente vai ver acontecer dentro do Big Brother o que acontece na nossa sociedade diariamente. Pessoas negras sendo aniquiladas e sendo culpabilizadas por serem quem são. E sendo quem são construídas por nós, sociedade. Acho que por enquanto é isso. Alguém tem pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Mas não olhem para a situação de Lucas como um surto. A fragilidade de Lucas é uma fragilidade real que a maioria dos homens pretos vivem e não conseguem e não podem expressar, que é o mais grave. O homem preto não tem direito de expressar os sentimentos dele, ele não tem direito de ficar frágil, não tem direito de chorar. O homem preto é apenas a força. Então a gente precisa muito criticar esse Big Brother, sem apego, ninguém se apaixona por ninguém, tá? Ninguém fica, ai, coitadinho de Lucas, ninguém fica, ai, coitadinho de não sei quemzinha. Não se apega, observa. E vocês vão ver como vai ser exatamente o recorte da nossa sociedade. Exatamente o que a gente faz. Eu não consigo ainda, Cris, falar sobre a construção emocional deles, porque muitos deles não se mostraram ainda, né? É só a primeira semana, apesar do que parece, é só a primeira semana. Lucas que se expôs antes de todo mundo, Fiuk vai ser uma surpresa negativa para muita gente, principalmente para quem estiver vendo pay-per-view, porque a Globo tá deixando ele crescer no jogo, né? A gente já tá vendo o que está acontecendo. Os textos dele são os mais longos, tudo que ele fala é dito integralmente. Então quem tem pay-per-view tá entendendo bem o que é que Fiuk anda fazendo lá dentro. E esses meninos, Caio aparentemente é uma boa surpresa, né? Parece que é uma pessoa com um bom coração, digamos assim. Mas assim, tudo que eu tô fazendo é juízo de valor. É do que eu acredito olhando pra pessoa. Não como eu fiz com o Lucas, que eu fiz o desenho da construção e da fragilização emocional e psicológica dele. Mas vamos observar, né, como é que vão ser esses dias aí. Eu pretendo voltar aqui mais umas vezes para poder conversar sobre Big Brother, para poder trazer esses recortes sociais, mas principalmente para que a gente entenda como a gente é escroto com gente preta. Principalmente porque a gente faça reflexão sobre isso. A gente não pode continuar fazendo essas coisas. A gente tem que deixar as pessoas pretas serem quem elas são, não o que a gente quer. A gente não pode, como sociedade, moldar a personalidade de uma pessoa. É difícil, é muito difícil. É muito difícil. Mas a gente precisa começar a flexibilizar as coisas. A gente precisa deixar o homem preto chorar. A gente precisa dar amor ao homem preto. Homologia, que é um IG que ele tem aqui em Salvador. Ele tem nego... Ontem eu falei o nome errado. É Nagodengo, o arroba dele, Nagodengo. Ele fala muito sobre essa fragilidade emocional do homem negro e como ela é construída. Foi inclusive ele que abriu a minha mente para essa coisa. Porque eu, com minha carteirinha de feminista, colocava todos os homens no mesmo balaio. E sendo assim, ninguém é diferente de ninguém, todo mundo é escroto. Mas quando ele começou a escrever sobre isso, eu comecei a abrir meu coração para refletir sobre isso. E de fato, é muito diferente a criação e a construção psicoemocional de um homem preto e de um homem branco. E a gente precisa entender que as pessoas precisam
ter emoção, as pessoas precisam receber afeto, receber carinho. Talvez elas nem saibam como é que isso acontece, talvez elas nem saibam receber carinho e atenção, talvez elas sejam extremamente agressivas e ariscas a isso. Ele tem uma passagem, que esse Homologi, que é o responsável pelo Nagodengo, que ele fala sobre você já convidou um homem preto para jantar, ou se você já ofereceu flores para um homem preto, e eu com certeza não. Porque se a gente é rígida com homens brancos, a gente é extremamente mais rígida com homens negros. Se você, a mulher, já se relacionou com um homem negro, eu já consegui fazer essa reflexão e entendi que eu exigia muito mais desse X-namorado meu que era negro do que de qualquer outro homem. E é tudo racismo. A gente é racista. A gente é essencialmente racista pela nossa construção. E a gente não pode perder isso de vista nunca. Cris está falando aqui, percebi que a estratégia cognitiva nossa é diferente. Talvez, Cris, mas eu não entendi muito bem como assim estratégia cognitiva. Mas você está falando que a cognição de pessoas negras é diferente de pessoas brancas, é isso? Mas é importante que a gente consiga olhar de fora o que a gente faz com as pessoas negras, porque é nossa responsabilidade, Lucas, ser como é. E tem um monte de Lucas crescendo, viu? Tem um monte de menino que nem Lucas crescendo por aí, e a gente tem que parar de infligir violência psicológica subjetiva para essas pessoas. A gente tem que parar de ficar fazendo violências com crianças pretas, homens pretos, meninas pretas. Tem uma passagem que o Homologi fala lá no Nagodengo, ou é no dele, eu não lembro, que ele fala da diferença que a família dele tinha com relação à criação dele e a relação das duas irmãs. Do quanto ele foi negligenciado por ser um homem preto, por ser uma criança, um menino preto. Isso acontece todos os dias em todas as famílias. Agora, nesse momento aqui, ó, a gente tá acontecendo, sei lá, 4h38 da tarde, tem uma criança, um menino negro sendo exigido, que não expressa os sentimentos. Tem um menino preto apanhando para não chorar, porque ficou frágil, porque, sei lá, se decepcionou. E a gente não consegue, dessa forma, construir pessoas com ego forte. Se a pessoa não pode expressar sentimento, ela fica fragilizada. Então a gente precisa se responsabilizar por tudo isso. A emoção vem à flor da pele mediante a nossa subjetividade de vida, de educação. Exatamente, é exatamente isso. Vocês são forçados, as pessoas negras, homens e mulheres, são forçadas a não reagir ao serem afetadas emocionalmente. Não pode chorar, não pode, né? Não pode sofrer, não pode nada. Gente, não tem nada mais absurdo do que toda mulher preta, ai, guerreira. Guerreira porque a gente, sociedade, botou a mulher nesse lugar de carregar peso. A gente pode fazer diferente. A gente pode fazer diferente. Ela não é guerreira porque ela quer, não. Ela é guerreira porque a sociedade botou ela nesse lugar, como botou o Lucas nesse lugar, como botou Camila nesse lugar, como botou o Agroboy nesse lugar, porque a sociedade também é responsável por produzir pessoas ricas, tá? Nós também somos responsáveis pelas pessoas ricas que a sociedade produz. Então a gente tem que ter muito cuidado com as nossas críticas, com as nossas avaliações a pessoas, independente da cor da pele, mas principalmente observar a quantidade de racismo que tem nas nossas falas quando elas são direcionadas a pessoas pretas. Mulheres negras não precisam ser guerreiras o tempo inteiro, porque ninguém está aqui para carregar peso o tempo todo. Nem mulher nenhuma, nem preta nem branca. É fácil e confortável para homem branco, né? Homem branco tá aí, feliz, vivendo, fazendo o que quer. E fiquem de olho em Fiuk, que eu acho que ele é a próxima pauta que eu vou trazer aqui para conversar. Ele vai se desenvolver aí esses dias. Esse Big Brother vai ser especialmente difícil, viu? Para quem quiser analisar o recorte psicossocial da nossa sociedade, ele vai ser ligeiramente difícil. Gente, obrigada por você que tá aqui comigo até agora. 40 minutos é bom, né? Não é um grande tempo. Vou salvar. Fiz até uma capinha bonitinha, porque eu acho que eu vou começar a falar mais sobre isso por aqui, porque a gente não tem criticado a gente mesma. A gente tem sido muito alheio. A gente não tem parado para pensar sobre o que a gente tá fazendo uns com os outros, como sociedade. Tá bom? Beijo. Qualquer coisa chama no DM pra gente conversar, tá bom? Veja agora, eu vou salvar agora. Viu, Pri? Veja agora. Beijo, gente. Obrigado por vocês estarem aqui. Vou falar de Fiuk, sim.
Fiuk tá terrível e ninguém tá nem vendo. Abusos psicológicos frequentes com as mulheres. Fiquem espertas. Beijo de novo. Tchau.